Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos dar continuidade então no AVC. Hoje vamos falar do AVC hemorrágico. Falamos na última aula. Amassamos bem aí o tema isquêmico, né? Deu uma revisão top na última aula. Falamos aí no geral de métodos diagnósticos, de achados tomográficos, né? A única coisa que a gente não vai falar é o protocolo de atendimento, que vocês vão ver em clínica médica, tá? Se não vem em clínica médica, vão ver em neurologia, beleza? Então a gente não pode comer barreira, não pode comer etapa aqui, tá? Tem que ir etapa por etapa. Então vamos desenvolver a doença primeiro, vamos desenvolver a clínica, a parte de clínica, a fisiopatologia, a patologia em si instaurada, como que funciona. Bom, como igual a gente falou na última aula, o maior acometimento são por eventos isquêmicos, né? São por eventos hipóxicos. Os eventos hemorrágicos aí cursam com uma menor probabilidade, uma menor taxa de prevalência. E apresenta aí somente 15% de todos os casos de AVC. Beleza? Vi muita gente falar, não, o que acontece mais é AVC hemorrágico. Não, é AVC isquêmico. Ok? O AVC hemorrágico, ele pode ser tanto dividido. Um momentinho. Pode ser tanto dividido em um acometimento difuso ou um acometimento local. Quando eu falo de acometimento difuso, é porque ele pega vários focos ali. Ele pega de uma forma mais extensa, ele pega a região ali intraventricular, ele pega ali espaço subaracnoide, tá? Você já tem acometimento ali de vasculatura superficial, tá? Vasculatura que está ali em torno do parênquima cerebral, beleza? Você pode ter sangramento dentro dos ventrículos também, tranquilo? Esse sangramento muitas vezes ele pode entrar em contato com o líquido cefalorraquídeo. O paciente pode também cursar com meningite química, tá? Secundariamente a esse episódio hemorrágico, beleza? Em contato com hemácia, o líquido cefalorraquídeo. O paciente pode, não são todos que cursam, tá? Mas pode cursar com uma clínica de meningite, beleza? E não é meningite viral nem bacteriana, é meningite, a gente fala meningite química, tá? É aquela meningite por contato com a própria hemácia. E o evento hemorrágico focal, ele é dentro do parênquima, só que eu já tenho a ruptura de artéria mesmo pro interior da massa cerebral, da substância cerebral. Beleza? Não é dentro de cavidades, não é dentro de ventrículo, não é em espaço subaracnoide, ok? Ele já é no espaço dentro do parênquima, dentro da massa mesmo. Tranquilo? O AVC hemorrágico ele abrange uma alta taxa de mortalidade, claro, depende do local que foi acometido, do local que está sendo comprimido ali, do local que sofreu esse foco hemorrágico, beleza? Não existe um tratamento eficaz para o AVC hemorrágico. Não existe um protocolo arroz com feijão ali que você vai passar para o paciente e vai ter uma melhora clínica exorbitante. O AVC hemorrágico, como eu tenho ali uma resposta inflamatória sendo gerada, uma edemaciação em andamento devido à hemorragia, devido ao aumento da pressão intracraniana, muitas vezes eu tenho que descomprimir o crânio do meu paciente, né? Eu preciso liberar espaço para diminuir essa pressão intracraniana. Então, dependendo do paciente, se o cirurgião lá, o neurocirurgião vai fazer uma craniotomia,
beleza? Ele vai retirar um pedaço da calota craniana. E aí depende, ou ele enxerta esse pedaço de calota dentro do abdômen, né, para depois tentar um reenxerto, um reimplante, ou depois se faz uma impressão de uma prótese em 3 dimensões, né, e reimplanta ali, reenxerta, para tampar, para cobrir ali onde foi feita essa craniotomia, né, aí faz o procedimento de cranioplastia, beleza? Um dos principais problemas do AVC hemorrágico é o aumento da pressão intracraniana. Tranquilo? Então eu tenho aqui, ó, uma hemorragia subaracnoide, né? Que ela está caracterizada ali como hemorragia difusa, e a hemorragia dentro do parênquima, né? Que já é uma hemorragia de caráter focal. A hemorragia subaracnoide, ela tem como sua principal fisiopatologia ali um prévio aneurisma, tá? É o primeiro de todos, mas também podem ser por malformações arteriovenosas, tá? Vocês vão ver por essa sigla MAVE, ou também por traumatismo, por certos tipos de traumatismo. Doutor, mas o traumatismo, como é que funciona? Existem tipos de trauma, tá? Trauma crânioencefálico, enfim, vamos falar do trauma cerebral. Traumas cerebrais que não há fratura de crânio, tá? São lesões cerebrais decorrentes de concussão cerebral por mecanismo de desaceleração, tá? O cara tava de capacete, bateu de moto, não teve uma fratura no crânio, mas teve uma puta de uma lesão cerebral. O que aconteceu? O cérebro, durante o mecanismo de desaceleração, sofreu aquele impacto contra a parede interna do crânio ali. Beleza? Então esmagou meninge ali, arrebentou vaso e sangrou. Tá? Isso é nos acidentes de moto. Quando tem acometimento cerebral, não é raro ver isso daí não. Beleza? Essas lesões secundárias à concussão cerebral pelo mecanismo de desaceleração no trauma. O paciente chega com o rosto limpinho, sem nenhuma escoriação, sem nenhuma lesão, sem nenhuma fratura. Mas o cérebro já está inchadaço, já está edemaciado, tá aumentando a pressão intracraniana, tem ali lesão hemorrágica, beleza? E cuidado que às vezes no começo passa despercebido, tá? Por isso que é importante deixar o paciente ali em observação. Por isso que esses pacientes que sofrem essas lesões cerebrais por um mecanismo de desaceleração ou o próprio AVE hemorrágico em si, ele leva um certo tempo, né, para instaurar uma clínica muito grave, porque o cérebro está num processo de edemaciação, de inchaço. Então isso não acontece na hora, leva um tempo. Por isso que fala, as primeiras 72 horas pós o trauma ou pós o evento hemorrágico são primordiais ali para avaliar esse paciente, para avaliar o prognóstico desse paciente dentro da UTI ou dentro do pronto-socorro. Beleza? Já as manifestações clínicas aqui da hemorragia subaracnoide é bem assim similar à clínica hemorrágica, independente do foco, independente da localização, tá? Principalmente o paciente cursa com cefaleia intensa, que pode levar a rigidez de nuca, tá? Essa é a principal característica quando tem hemorragia subaracnoide. Segundo, sinais prodrômicos. Que é isso? Sinais prodrômicos são aqueles sinais que podem cursar com cefaleia, náusea, vômito. Se eu já tenho um indício de aumento de pressão intracraniana, esse vômito pode ser sem precedência de náusea, tá? É um vômito central, então o paciente abre a boca e vomita. Simplesmente, tá? Aquele vômito em jato, um vômito central. Eu tenho alteração de pressão arterial do paciente está elevada, o paciente está apresentando febre, tá? Eu tenho alteração transitória no estado mental, o paciente começa a apresentar
variações ali de resposta verbal, beleza? De orientação em tempo, espaço e pessoa. E o paciente pode ficar em coma por vários dias. Vai depender do acometimento, vai depender de quanto sofreu esse cérebro ali durante esse evento hemorrágico. Beleza? E na fase aguda ali eu tenho a irritação meníngea, então vai ocasionar no meu paciente a rigidez de nuca. Beleza? E o paciente pode apresentar também fotofobia, aquele paciente que não aguenta, não suporta olhar para a luz, que dói a cabeça, que ocasiona aquele forte incômodo. Beleza? Em algumas situações você pode observar também, devido ao aumento da pressão arterial, de uma forma brusca, o paciente tem hemorragia retiniana. Beleza? O olho do paciente vai estar bem avermelhado, aquela hemorragia lá na esclera. Ok? Diagnóstico, primeira coisa, eu peço a bateria completa para o paciente ali da parte laboratorial, então hemograma, plaquetas, tá? Tempo de coagulação, tempo de protrombina, também muito importante, e análise de eletrólitos. O top aqui mesmo, para a gente avaliar isso daqui, é a tomografia axial de crânio. Beleza? A tomografia, quanto mais rápido eu faço, melhor. Tá? Essa tomografia, eu fazendo ela ali dentro das... até as primeiras 24 horas após o início do evento, eu consigo ter uma sensibilidade até de 90%. Ok? Pelo contrário, eu tenho uma sensibilidade menor. Tá? Então, quando eu tenho essa hemorragia diagnosticada por tomografia ali de uma forma mais precoce, eu tenho uma atenuação do sinal tomográfico compatível com a hemorragia de uma forma mais visível. Ok? É aquela clássica, não fica embrulhando o paciente com a clínica neurológica que você está suspeitando de hemorragia intracerebral não. Tá? Se tem recurso, tomografa esse paciente. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tá de boa? Pode seguir? Vamos lá. Esses outros sinais aqui eu vou falar com vocês mais pra frente. Vamos lá. A tomografia. O que eu vou observar de cara nessa tomografia? Nesse paciente com suspeita de hemorragia intracerebral. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer a localização do edema. Do hematoma. Tá? Localização, o volume. Se tem sangue dentro do ventrículo ou não. Se tem quanto de sangue que está dentro do espaço subaracnoide. Beleza? Se tem hidrocefalia. Se eu tenho desvio da linha média. Doutor, o que é desvio da linha média? Aqui está a linha média, ó. Tá vendo? Que essa linha média está um pouquinho desviada para cá, ó. Tá bom? O que acontece? Hemorragia bem na cisterna, tá? Na cisterna silviana esquerda, beleza? Então, o que eu consigo aqui? Observe que essa parte está começando a edemaciar, porque eu tenho também lembra que a gente falou na aula passada? Um apagamento, um borramento dos sulcos cerebrais. Então, eu não consigo observar os sulcos cerebrais. Tranquilo? Nesse outro achado tomográfico aqui, ó, aqui eu já observo que tem um trauma envolvido aqui, ó, tá? Observa aqui que já tem uma descontinuidade óssea, beleza? Então esse sangramento foi por uma pancada que o paciente tomou aqui, ok? E o que eu observo aqui, ó? Um aneurisma, tá? Eu tenho hemorragia subaracnoide, bem esbranquicentinha aqui, ó, tá? Bem na fissura
interhemisférica, que divide os dois hemisférios. E aqui eu observo também um botãozinho aqui, ó, característica de aneurisma. Beleza? Na fase aguda, a hemorragia na tomografia computadorizada aparece como áreas de maior densidade. O que é isso, maior densidade? É as áreas que estão mais brancas, tá? O sangue ele aparece em característica bem esbranquecento na tomografia. Tranquilo? Então aqui eu observo áreas de hemorragia. Vamos lá. Eu fiz a tomografia computadorizada no meu paciente. Geralmente, para esses eventos, eu faço a tomografia não contrastada. Tá? Quando que eu solicito a tomografia com contraste? Para fazer a identificação de malformações arterioventriculares. Arteriovenosas. Tá bom? Estou com a aula de cardiologia na cabeça aqui. Esse contraste vai fazer uma definição maior dessas malformações arteriovenosas e de alguns tipos de aneurismas, tá? Aneurismas grandes, beleza? Então, são essas situações que eu solicito essa tomografia contrastada. Quando que eu vou puncionar, né, o líquido cefalorraquídeo do meu paciente, fazer uma punção lombar? Quando eu tenho uma suspeita de hemorragia subaracnoide e a minha tomografia computadorizada não deu alteração ainda. Beleza? Então você vai fazer a aspiração, vai solicitar e vai vir esse material, esse líquido cefalorraquídeo bem hemático, né? Bem avermelhado. Beleza? Você observa muitas vezes, dependendo, já um líquido em caráter xantocrômico. O que é isso, xantocrômico? É quando você já tem ali hemoglobina, hemoglobulina já sendo digerida, já sendo metabolizada, né? Já está ocorrendo ali uma lise, uma destruição das hemácias que está circulando naquele líquido cefalorraquídeo ali. Beleza? Então o líquido vem nessa característica xantocrômico. Ok? Vamos lá. Na meningite química, presença de sangue ou produtos de degradação no interior do espaço subaracnoide e aumento do número de células polimorfonucleares e mononucleares em relação às hemácias no líquido cefalorraquídeo. Ok? Nesse paciente, é um paciente que você pode observar um baixo nível de glicose no líquido cefalorraquídeo. Beleza? E um excesso de proteína. Tá? Essa característica. Vamos lá. Outro estudo, outro exame que a gente pode pedir para o nosso paciente é a angiografia cerebral, para a gente identificar onde está o foco da hemorragia subaracnoide. Beleza? Doutor, por que não solicitar ressonância magnética? Porque a ressonância ela é menos sensível que a tomografia quando eu falo a respeito de sangramento, tá? De líquido, essas coisas. Beleza? Então eu opto ali principalmente como primeiro exame ali a tomografia computadorizada. A hemorragia intracerebral primária, né? Primária, então eu tenho ela como consequência de uma hipertensão crônica mal controlada, ou pode ser também por uma malformação arteriovenosa, angiopatia amiloide, lembra que eu falei para vocês que ocorre a degradação ali, a fragilização da parede do vaso, né? Uma diástase hemorrágica, o paciente faz uso de drogas em abuso. Então aqui eu observo aqui hemorragias severas aqui, ó, dentro dos ventrículos, tá? Aqui o desvio a desviação da linha média, né? Eu consigo observar bem, então aquela área bem esbranquiçada mesmo, ok? Caráter hemorrágico, ó. E observa que bem ao lado aqui já está começando a formar aquele edema também. Você já tem um apagamento do sulco,
dos sulcos cerebrais. Beleza? Aqui também outro foco hemorrágico, tá? Doutor, e se eu pegar uma tomografia que tem tipo um sinalzinho de só uma bordinha de uma moeda assim no meio, assim, ó. Parecendo um anel. Um anelzinho. Geralmente isso daí é uma calcificação da glândula pineal. Tá? Não confundam com hemorragia. Quando você vê, parece um anelzinho assim no meio da tomografia ali. A calcificação da glândula pineal. Tranquilo? Vamos lá. Essa hemorragia intracerebral, falando da fisiopatologia dela, geralmente ela atinge uma área de maior extensão ali e você tem já formação de coágulo mesmo, e esse coágulo tende a ser digerido ali pelo processo de fagocitose, beleza? Só que o que acontece? Depois de algum tempo, falando de meses, fica ali aquelas cavidades colabadas revestidas por macrófagos e hemosiderina. Tranquilo? Que isso daí vem de resto lá da degradação daquelas hemácias que estavam presentes lá. Beleza? Grandes hemorragias podem ser ali resultado de ruptura dentro do próprio ventrículo, tá? Ou o sangramento no próprio espaço subaracnoide. E podem destruir o tecido cerebral local. Como que destrói esse tecido cerebral local aqui? Falando basicamente na nossa anatomia patológica lá no ano passado, tá? Começa o processo inflamatório local e a galerinha que vem para atacar o intruso, que vem para fazer a lise da hemácia, vai destruir também célula cerebral, célula sã, que está em volta ali. Então tem essa destruição também. Beleza? Geralmente esse sangramento intracerebral ele é autolimitado. Como assim autolimitado? Ele vai sangrar até chegar a um ponto que vai aumentar a pressão dentro do crânio, a pressão intracraniana, e esse próprio sangramento, esse próprio coágulo não tem como expandir mais, ele vai se tamponar. Beleza? Ele vai tamponar a hemorragia que está fluente ali. Então ele tende a ser autolimitado, ok? Causas, basicamente as mesmas, ó, tá bom? Hipertensão arterial, angiopatia amiloide, má formação arteriovenosa, anticoagulação, beleza? Aquele paciente que está anticoagulado, paciente anticoagulado, muitas vezes no período pós-Covid, sendo anticoagulado com varfarina, com enoxaparina, com rivaroxabana, beleza? São pacientes esses que quando ele tem um passado, fumou muitos anos, bebeu muitos anos, aquele paciente dislipidêmico, mal cuidado, então muitas vezes esse paciente já tem um aneurisma já instaurado e com a parede bem fragilizada mesmo, aí o paciente faz a terapia de anticoagulação e às vezes aparece depois lá com a clínica de um AVE, tá? O paciente chega com sinais de hipertensão intracraniana. Primeira coisa que você pergunta, tá anticoagulado? Ah, tá. Então você já sabe que pode ter sido ali pela anticoagulação também. A anticoagulação deu uma forcinha para aumentar esse evento hemorrágico aí. A própria trombólise, tranquilo? O paciente está passando por esse período de trombólise ou anormalidades hematológicas. O próprio paciente que tem uma desregulação no fator de coagulação também. Beleza? Paciente, leucemia, policitemia vera, trombocitopenia, ok? O hemofílico é aquele paciente que tem distúrbio no fator de coagulação, né? Fator 8. Outras anormalidades de coagulação também. Vasculite infecciosa, não infecciosa, dá uma fragilização na parede do vaso violenta. As próprias neoplasias intracranianas podem resultar em hemorragias severas ali também.
e a própria trombose venosa. Ok? A trombose pode tamponar um vaso ali, esse vaso encher e isso romper. Tá? E o abuso dos simpatomiméticos e de cocaína. Tranquilo? Manifestações clínicas. É a mesma coisa do AVC isquêmico, só que vai depender do local da lesão. Tranquilo? Geralmente, o evento hemorrágico desperta o paciente pela dor, pela cefaleia, que é muita, tá bom? O paciente fala para meu olho vai pular para fora. Então é isso que vai mudar, ok? As hemorragias determinam perda cada vez maior da função neurológica até que seja atingido um platô. Então o paciente vai piorar até chegar num ponto e vai estagnar, ok? Mais ou menos aí que funciona, pelo sangramento ser autolimitado. E a deterioração do nível de consciência ocorre em 1/4 dos pacientes. Tá bom? Geralmente são aqueles pacientes que demoram a buscar ajuda médica mesmo, ou quando essa hemorragia é muito extensa. Então, fatores de risco nós temos: hipertensão arterial sistêmica, pacientes maiores a 55 anos, o tabagista, o paciente que fez uma má adesão lá do tratamento antihipertensivo, o etilista, baixa concentração de colesterol. O paciente que tem um colesterol muito baixo também, beleza? O paciente tem um colesterol ali, margeando ali, dos 60 miligramas por decilitro para baixo, tá? E a hemorragia intracraniana. A hemorragia intracraniana pode fazer uma desregulação e às vezes resultar uma hemorragia intracerebral. Tranquilo? Intracraniana eu posso falar que ela é subaracnoide, ela é por dentro das meninges ali ainda. Tranquilo? Diagnóstico. Tomografia sem contraste, mesma coisa, tá bom? Observo ali aumento de densidade, efeito de massa, aquela massa esbranquicenta. Eu observo ali infartos hemorrágicos, que são áreas que têm uma densidade aumentada, só que está entreminhado com aquelas áreas hipodensas, tá? Aquelas rajazinhas brancas que a gente viu, tá? Não é aquela massa branca arredondada, bem característica mesmo. E pequenas hemorragias, pequenos aneurismas rompidos ali, não podem ser detectados nas primeiras horas. O que acontece? Esses microaneurismas, essas microhemorragias, de início ali, elas podem não ter uma sintomatologia grave que faça o seu paciente buscar ajuda, ok? E elas ficam mais evidentes ao passar do tempo, porque elas tendem a aumentar até chegar à sua autodelimitação. Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês lá, aquele efeito de massa, tá? Eu tenho a desviação da linha média, ó, ok? Começando aqui já aquele processo de edemaciação, aquele processo de edema sendo instaurado em volta. E a ressonância magnética? Bom, a ressonância magnética, ela detecta melhor pequenas lesões, beleza? Só que ela não confirma se é uma hemorragia ou se é uma hipoperfusão. Está sendo mal irrigado, beleza? Então por isso que eu ainda opto pela tomografia computadorizada. A angiografia eu vou utilizar só naquele mesmo esquema lá da suspeita de uma formação arteriovenosa, suspeita de aneurisma, tá? E aquele negócio, a massa, né? Aquele efeito de massa dentro do ventrículo, dentro dos espaços ali, beleza? Tem um macete que eu quero passar para vocês aqui. Deixa eu achar ele aqui.
Eu acho que eu perdi. Eu tinha um macetinho aqui para diagnóstico de AVC. Muito top. Bom, pessoal, a hora que eu achar eu vou colocar lá para vocês, tá? Vou colocar lá para vocês baixarem. Pessoal, tem alguma dúvida? Tá de boa?